Olá, eu sou Vanessa Alvatel e na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer este lindo coelhinho na técnica amigurumi de crochê. Na videoaula eu vou te ensinar todos os detalhes com um passo a passo super detalhado e várias dicas para você fazer, para vender, presentear quem você gosta ou até mesmo decorar a sua casa. Vamos aprender este lindo coelhinho então? Te espero! Os materiais que eu vou utilizar serão os seguintes: um novelo do fio amigurumi da Círculo, esse que eu vou utilizar na videoaula vai ser o soft. Você pode utilizar o amigurumi normal, ou o maxi, ou algum outro fio que você tiver na sua casa, como você preferir. Agulha de crochê, 2,5 milímetros. Olhos para amigurumis, 10 milímetros, com as travas. Focinho para amigurumi, aqui eu usei o focinho. Mas se você não tiver o focinho, também você vai poder fazer ele bordado. Então, eu vou usar também um fio Clea ou o Maxi Moulinet que você tiver, para fazer o focinho e a parte dos olhos. Então, se você não tiver, nesse daqui, eu coloquei o focinho. E nesse da videoaula, eu vou fazer ele bordado, para quem não tiver o focinho em casa. Agulha de tapeçaria para costuras, o marcador de pontos, a tesoura e a fibra siliconada. Eu preciso também dos alfinetes para depois nós ajudar na costura e uma sobrinha de uma lã que você tiver, mais ou menos do tom. Essa minha não ficou exatamente do tom, só para fazer o rabinho dele, que vai ser um pompom. Para maiores informações sobre os produtos Círculo que eu estou utilizando, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês entrarem no site da Círculo e saber todas as informações. Para fazermos então o nosso coelhinho, nós vamos iniciar pela cabeça e depois nós vamos seguir pelo corpo. A cabeça e o corpo são feitos juntos. Então, eu vou pegar o meu fio amigurumi soft. Esse meu é cor 7096 e esse que eu fiz foi no branco. Então, eu vou puxar o fio do meu novelo, vou colocar aqui, e eu vou iniciar com um anel mágico. Então, eu passo o fio ao redor dos meus dedos e cruzo na parte de cima. Então, ele vai ficar no formato de um E. Eu laço esse meu fio e vou fazer o meu fixar aqui a laçada, prendendo o fio. Então, esse não conta como ponto baixo, somente fixamos a laçada. Agora sim, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Quatro, 5, 6. Depois que eu fiz os 6 pontos baixos, eu puxo esse meu fio e fecho o meu anel mágico. Então, essa foi a primeira carreira. Então, aqui eu já venho direto. Então, esse daqui foi aquela laçadinha que a gente usou para fixar o fio. A gente não conta como ponto baixo. O ponto baixo nós vamos contar aqui onde tem sempre essas duas alcinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu venho aqui já no primeiro e faço mais um ponto baixo. Aqui já vai ser o início da minha segunda carreira. Então, amigurumi, a gente faz carreiras circulares, sem começo, sem fazer aquele ponto baixíssimo e subir
uma corrente, um ponto baixo. Não, a gente já vai fazer direto no primeiro ponto de base. Por isso que a gente usa o marcador de pontos para saber aonde a gente inicia a carreira. Então, a segunda carreira vai ser 6 aumentos. Então, aqui eu fiz um ponto baixo dentro do ponto de base e vou fazer mais um. Vou ficar com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, eu venho para o próximo, faço novamente 2 pontos baixos. Vai ser o segundo aumento. No próximo, terceiro aumento, e vou seguindo até o final, aonde eu vou ficar com 12 pontos baixos. Cheguei ao final da minha segunda carreira e ficou dessa forma. Aqui onde a gente deixou, né, esse fio, nós vamos fazer um nozinho. Eu costumo fazer um nozinho. E depois eu venho com a minha agulha de tapeçaria, eu escondo esse fio. É importante a gente fazer esse nozinho, porque senão depois ele pode soltar se você simplesmente for cortar o fio. Então, eu venho e eu passo ele por entre a trama do ponto, dando o acabamento. Eu corto esse excesso. Então, já escondi. Agora, então, nós vamos para a nossa terceira carreira. A terceira carreira, então, aqui eu tiro o meu marcador, faço o primeiro ponto da terceira carreira e coloco o meu marcador. Então, a terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz um ponto baixo no ponto de base, e o próximo ponto de base eu vou fazer um aumento, que vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo no próximo e um aumento no próximo ponto. Então, nós vamos repetir dessa forma, um ponto baixo e um aumento por toda a nossa carreira. E no final da carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. É importante que vocês contem para ver se realmente tem 18 pontos baixos, que às vezes faltando um ponto faz a diferença no final do trabalho. Então, a maioria das vezes, sempre a gente acaba com aumento. Mas mesmo assim, é legal você conferir, ver se tem realmente os 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira, agora nós vamos para a quarta carreira. A quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz o primeiro, eu coloquei meu marcador, agora eu vou fazer o próximo, cada um no seu ponto de base. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, e agora eu vou fazer o aumento. Vão ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Vou seguir dessa forma até o final da minha carreira. E no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. A quinta carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Eu fiz o primeiro, já coloquei meu marcador, vou fazer o segundo ponto baixo no próximo ponto de base, o terceiro ponto baixo, cada um no seu ponto de base. E agora sim eu vou fazer o aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, agora eu vou seguir dessa forma, 3 pontos baixos e um aumento por toda a minha carreira, e no final eu vou ficar com 30 pontos baixos. A sexta carreira será 4 pontos baixos e um aumento. Aqui eu fiz o primeiro ponto baixo sobre o ponto de base da carreira anterior. Vou fazer o próximo ponto baixo, cada um no seu ponto de base. 3, 4. E agora eu vou fazer o aumento. Então, essa carreira nós vamos seguir com 4 pontos baixos e um aumento por toda a extensão. E no final nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Agora, então, vamos para a sétima carreira e a última de aumentos. A sétima carreira vai ser 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento, nós vamos repetir por toda a extensão do nosso trabalho. E nós vamos ficar, no final, com
42 pontos baixos. Finalizei minha 7ª carreira e ficou desta forma. Agora nós vamos para a 8ª carreira. A 8ª carreira, então, não vai ser mais de aumentos, nós somente vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada ponto baixo de base, nós vamos fazer um ponto baixo e a carreira vai continuar com 42 pontos baixos. Então, agora nós vamos seguir da 8ª carreira até a 17ª carreira, somente fazendo pontos baixos sobre pontos baixos de base. Uma dica que eu quero compartilhar com vocês é quando forem carreiras circulares que não tem aumento, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base, que você precisa contar, né, as carreiras para ter aquela quantidade desejada de carreiras, eu acabo não ficando trocando o marcador por carreira, eu somente coloco ele no primeiro ponto onde eu iniciei e eu coloco ele pela parte da frente aqui do ponto, eu deixo ele meio na transversal e deixo ele ali separadinho. Então, aqui eu já fiz uma carreira. Então, agora eu vou seguir normalmente ponto baixo sobre ponto baixo de base até atingir as carreiras desejadas. Então, aqui, por exemplo, eu vou trabalhar nessa minha receita da 8ª à 17ª carreira, 42 pontos baixos. Então, são 8ª, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 10 carreiras. Então, eu vou deixar o marcador aqui e vou seguir. Ó, já fiz uma carreira, 2 carreiras e vou contando até chegar à 10ª carreira na mesma direção. E depois eu sigo. É uma dica para facilitar, para não ficar trocando o marcador carreira por carreira. Para quem já tem um pouquinho mais de prática, facilita para ser mais rápido na hora da confecção. Fiz então as 10 carreiras. Então, eu venho aqui mais ou menos na direção do meu marcador, né? Eu paro e coloco um ponto mais à frente. Se você vai ver aqui, dá para ver exatamente onde foi que nós iniciamos. Então, mais ou menos, vai nessa direção. Então, agora sim, eu volto aqui com o meu marcador. Isso se você quiser, né? Senão você pode seguir um a um. E vou para a 18ª carreira. Nós vamos começar a carreira de diminuições. Então, aqui, a 18ª carreira vai ser 5 pontos baixos. Como aqui a gente subiu até 5 pontos baixos e um aumento e depois seguimos sem aumentos, agora nós vamos começar com 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu já fiz 2, 3, 4, 5 pontos baixos e agora vou fazer a diminuição. Como eu faço a diminuição? Eu pego pela alça da frente. Do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto e fecho o meu ponto. Eu vou fazer novamente. Aqui nós temos o ponto com 2 alcinhas, a alça da frente e a alça de trás. Pego somente pela alça da frente do primeiro, pego a alça da frente do segundo, laço o meu fio e puxo os dois juntos e faço um ponto baixo. Então, essa foi a minha primeira diminuição. Então, eu venho para o próximo ponto, faço novamente 5 pontos baixos. 4 e 5. E faço novamente uma diminuição. E vou seguir repetindo essa forma, 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a extensão da minha carreira. E no final, eu vou ficar com 36 pontos baixos. Antes de darmos continuidade às diminuições, nós vamos colocar
os olhos com as travas. Então, os olhos, eles vão ser colocados entre a 10ª e a 11ª carreira. Então, aqui eu já marquei um, então eu venho aqui e conto. O 1, eu sempre coloco pelo outro lado, aqui é onde eu inicio a carreira, então os olhos eu costumo colocar do outro lado. Então, aqui eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, entre a 10ª e a 11ª, eu vou colocar meu olhinho. Então, eu deixo sempre um alfinete marcando. E a distância entre eles vai ser de 8 pontos. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui o próximo, né, no 9, vai ser onde eu vou colocar o segundo olhinho. Então, eu venho aqui, tiro o meu alfinete e coloco o meu olhinho. E desse lado também. Coloco o meu outro olhinho. E agora é só colocar as travas. Pronto, meus olhinhos já estão colocados. O focinho, então, se você tiver, você vai colocar entre as carreiras 12 e 13. Então, aqui eu vou contar novamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, né, entre a 12 e a 13, mais ou menos no meio, eu colocaria o focinho. E colocaria a travinha. Nesse daqui, então, eu não vou colocar o focinho, porque eu vou ensinar a bordar ele com o fio para quem não tiver o focinho. Dando continuidade às nossas carreiras, então, agora nós iremos para a carreira de número 19. Então, a carreira de número 19 vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, no ponto baixo de base, o segundo, o terceiro e o quarto. E agora eu vou fazer a diminuição, pegando pela alça da frente do primeiro, a alça da frente do segundo e puxar. Então, assim eu vou seguir por toda essa minha carreira, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição, e no final eu vou ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 20, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a extensão da minha carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. E a carreira de número 21, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Eu acho que não é necessário ficar repetindo essa parte, que eu já mostrei bem detalhado, para o vídeo também não ficar muito extenso. Então, vai ser bem tranquilo essa parte. E eu volto a mostrar para vocês quando eu chegar no final da 21ª carreira. Cheguei no final, então, da 21ª carreira. Ficou dessa forma e a nossa cabeça já está finalizada. Agora aqui nós vamos colocar a fibra siliconada. Nós vamos encher a nossa cabeça. E eu não vou colocar assim muita, até ficar bem cheia. Eu vou colocar um pouco para facilitar depois a colocação mais adiante. Aqui vai ficar essa parte menor, né? Então, agora nós vamos dar continuidade no corpo, mas eu já adiantei um pouco, colocando um pouco de fibra. Então, aqui eu vou agora para a 22ª carreira. Carreira de número 22. Então, eu tiro o meu marcador e eu vou dar continuidade para o corpo. Carreira de número 22, nós vamos fazer então, aqui nós finalizamos com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 18 aumentos. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto baixo de base.
Fiz o primeiro, coloquei meu marcador. Agora vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto baixo de base. E no final, eu vou ficar com 36 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 22 com 18 aumentos, totalizando 36 pontos baixos. Agora eu vou fazer da carreira de número 23 a carreira de número 27, ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, nós vamos seguir fazendo 7 carreiras somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Cheguei à minha carreira de número 27, então somente uma correção, até eu coloquei ali para vocês, que são 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo e não 7, como eu havia dito na carreira anterior. Então, aqui já vou começar a carreira de número 28. A carreira de número 28 vai ser 5 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer 3, 4, 5, cada um no seu ponto de base, e um aumento por toda a minha carreira, e no final eu vou ficar com 42 pontos baixos. A carreira de número 29, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base, e nós vamos permanecer com 42 pontos baixos. Agora, a carreira de número 30, nós vamos fazer novamente aumentos. Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos e um aumento por toda a extensão da nossa carreira. 3, 6, um aumento. E no final, nós vamos ficar com 48 pontos baixos. Finalizei toda a minha carreira de número 30 com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer novamente 5 carreiras, trabalhando somente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, nós vamos seguir da carreira de número 31 até a carreira de número 35, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base, e cada uma delas permanecerá com 48 pontos baixos. Finalizei, então, a carreira de número 35 e ficou dessa forma. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, aqui eu vou colocar o meu marcador, onde eu vou iniciar a carreira de número 36. Nós vamos colocar mais um pouco de fibra siliconada, porque agora nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, vai ficar mais difícil de acrescentarmos a fibra. Então, aqui eu vou colocar bastante lá na parte da cabeça, onde ficou faltando para nós finalizarmos. Quando nós vamos fazer a parte do pescoço. Então, eu coloco até sentir que tudo está bem preenchido com a fibra siliconada. E vou colocar mais um pouco, para deixar aí, depois nós vamos acrescentar mais. Então, agora nós vamos começar a fazer as diminuições. Nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição a carreira de número 36. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 6 pontos baixos e a diminuição, como que eu fiz aqui na parte da cabeça. Vou pegar a alça da frente do próximo ponto, a alça da frente do ponto seguinte, e vou passar e puxar os dois juntos, fechar o meu ponto baixo. Vou fazer novamente 6 pontos baixos
e vou fazer uma diminuição. Então, eu vou repetir essa sequência, 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha carreira, e no final eu vou ficar com 42 pontos baixos. A carreira de número 37, então, será 5 pontos baixos e uma diminuição. 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e no final vou ficar com 36 pontos baixos. A carreira de número 38 serão 4 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos seguir essa repetição até o final da nossa carreira e nós vamos ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 39 serão 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição, vamos repetir. E no final nós vamos ficar com 24 pontos baixos. E a carreira de número 40 vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição, vamos seguir até o final com essa repetição e vamos ficar com 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui na minha e volto para mostrar como ela vai ficar. Cheguei na carreira de número 40 com 18 pontos baixos e o nosso corpo já está desta forma. Eu vou colocar mais fibra siliconada. Depois nós vamos fechar bem mais aqui, vai ser bem difícil de adicionar a fibra. Então, agora sim vai ser a parte que nós vamos encher bem o corpinho do nosso coelho, para ele ficar bem fofinho. Vamos colocar bastante fibra, vamos colocar na lateral, espalha bem pelas laterais, e depois a gente vai acrescentar na parte do meio. Então, no meio é mais fácil, depois aqui vai fechando, então a gente só vai acrescentar no meio. Então, eu coloco bastante fibra, ele vai ficar bem gordinho e bem... Você vai sentir no toque que ele vai ficar mais firmezinho. Ó, dessa forma já está bom. Então, aqui agora eu vou retomar o meu trabalho. Seguir com mais uma carreira de diminuições. Então, agora, nós vamos tomar um pouco mais de cuidado, porque agora a fibra, ela sai um pouquinho aqui, né, a parte de fora, então, para não pegar a fibra junto. Então, nós vamos fazer agora a carreira de número 41, que vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Aqui vai ser preciso nós fazermos com mais calma, segurar os pontos bem apertadinhos, para não ficar muito vão entre um e outro. Então, ó, um ponto baixo, segurar bem firme, e uma diminuição. Essa parte vai fechar bem o nosso corpinho. Fiz uma diminuição, agora vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vou seguir dessa forma até o final da minha carreira. E eu vou ficar com somente 12 pontos baixos. Finalizei a carreira e ficou bem fechadinho. Aqui você vai ver que ainda cabe um pouco de fibra. Então, nós vamos acrescentar mais fibra aqui, nos vãos aqui nessa parte. Ainda você vai ver que cabe a fibra. Senão ali fica molinho depois e na hora ele vai ficar meio murchinho nessa parte. Então, eu coloco mais um pouquinho de fibra, furo pelas laterais. E aqui na parte central, como eu falei, a gente vai enchendo as laterais, vai sobrar essa parte do meio. Então, nós vamos colocar mais um pouco aqui na parte só do meio, para sentir que está bem cheinho, bem firmezinho. Então, agora esse meu já está bom. Então, agora nós vamos fazer
a última carreira de diminuições. Eu tiro o meu marcador, não vou nem mais precisar colocar ele, porque eu vou fazer 6 diminuições. Vai ser 2 pontos baixos. Vamos pegar primeiro, segundo, uma diminuição. Vamos fechar todo o corpinho. Aqui, às vezes, ele vai ficar um pouquinho aberto. Como também a parte de baixo, então, não tem muito problema, né? Cuidado para não pegar a fibra. Que ficaria feio se fosse na parte de cima da cabeça, onde todo mundo vê. Às vezes fica um pouquinho aberto a trama. E aqui, então, vai ser a parte de baixo. Então, eu fiz as 6 diminuições e ficou ainda esse espacinho. Eu corto o meu fio, eu deixo uma sobrinha. Eu coloco na minha agulha de tapeçaria e eu vou fechar esse espaço com um falso anel mágico. Então, aqui eu vou passar dentro dessa laçada e aqui eu vou passar por entre todos os meus pontos que ficaram. Vou passar entre todos esses pontos e depois eu vou puxar. Então, agora eu só venho e puxo e fecho esse espaço. Então, aqui, se você achar que ficou algum espacinho, que ficou um pouquinho aberto, você pode fazer uns pontinhos para fechar. Eu costumo fazer isso no final. Se ficar algum pontinho que você achar que ficou um espacinho um pouco maior, às vezes eu faço um pontinho para fechar, esconder um pouco, dar um acabamento melhor. Isso você que define. Ó, dou uma... Às vezes sempre fica entre uma diminuição e outra, às vezes eles ficam um pouquinho esticadinhos, né? São feitas todas as diminuições, então eu faço dessa forma. Então, eu venho e depois eu dou, faço um nozinho, jogo o meu fio lá pra dentro, saio lá no outro canto, puxo e corto. Então, ali ele tá escondidinho e vai ficar um acabamento imperceptível. Então, a cabeça e o corpo do nosso coelhinho estão finalizados. Aqui, então, eu cortei um pedaço de fio duplo, passei as duas pontas pela minha agulha de tapeçaria. E aqui, então, ficou aquela alcinha. Nós vamos fazer aquela parte que fica mais pra dentro, né, nos olhinhos. Então, eu venho aqui bem no lado do meu olhinho e eu passo a minha agulha por entre esses pontos e puxo. Então, aqui vai ficar essa alça. E aqui eu vou passar no meio dessa alcinha e vou jogar para a parte de dentro e vou sair lá do outro lado, bem na lateral do meu outro olhinho. Com cuidado, bem difícil, tem que ser bem na lateral. Puxar aqui. Ali. Então, essa parte aqui, ela já entrou. Então, agora aqui, eu sair aqui de baixo, eu vou colocar aqui na parte um pouco mais acima, ó, vou inserir novamente esse meu fio, um outro espaço. Essa parte é um pouquinho difícil, se você não quiser fazer também, mas é a parte onde fica... Não estou conseguindo encontrar um espacinho. Aqui. É onde fica um detalhe do nosso coelho. Eu venho aqui novamente em qualquer um espaço aqui no outro lado, para voltar com esse meu fio. Então, aqui eu vou esticar, ó, ele vai entrar. E aqui quase não se vê onde é que foi feita aquela laçada, né, de um ponto para outro, porque na hora que você estica, ele entra. Então, ele fica ali, ó, um pouquinho nessa curvinha.
Então, aqui agora, eu saí aqui nesse lado, mas eu poderia sair aqui atrás também, aonde você desejar. Eu costumo sempre sair no lado, só para ver se ficou bom. E depois, se ficou bom, eu levo para trás o fio. Eu faço um nozinho nesses dois fios. Recoloco um deles na agulha. Nem precisava ter tirado os dois, né? Eu acabei tirando e tô com uma agulha bem fininha aqui. E o soft ele é um pouquinho mais grossinho. Então, aqui eu vou cortar uma ponta e vou levar essa minha ponta para dentro, escondendo com um acabamento perceptível. Então, ficou desta forma. Vamos fazer a parte do focinho bordado agora. Então, eu cortei um fio um pouco maior, também passei as duas pontas e deixei essa alcinha. Então, nós vamos vir, né? Então, aqui o focinho ia colocar entre a 12ª e a 13ª careira, que seria mais ou menos nessa parte. Então, eu venho aqui, deixa eu contar aqui novamente, porque daí ele vai ficar um pouquinho maior quando ele é bordado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é a 10ª careira. Deixa eu até colocar um marcador. Na verdade, aqui é a 10ª. Aqui onde é que eu coloquei os olhos. A 10ª e a 11ª. Então, eu viria na 12ª e na 13ª. Então, aqui eu vou descer, né? Mais duas na 15ª, que eu vou ter que subir depois com essa parte, mais ou menos bem na parte central. Eu venho aqui, subo com o meu fio. Então, aqui eu vou colocar nessa alcinha, já fica o acabamento lá dentro. E eu vou vir preenchendo, então, eu vou fazer um triângulo. Vou vir preenchendo esse triângulo todo, bordando ele. Se você tiver o focinho com trava, claro, vai ser muito mais fácil. Mas se não tiver, também fica bem legal o focinho bordado. Tem outras formas também de fazer o focinho, se você desejar fazer. Então, aqui eu vou preencher toda essa parte. Deixa eu vir para cá só para mostrar para vocês. Vou preencher toda essa parte aqui, formando esse triângulo com o fio. Olha, eu enchi bem a parte do focinho, passei várias vezes, né? Até ficar bem cheinho aqui. Então, agora eu vou subir a última vez aqui. Vou colocar minha agulha desse lado e sair aqui do outro lado. Ficou a última. E aqui agora eu vou voltar para esse lado. Vou fazer duas vezes isso, para dar o acabamento dele, ficar bem perfeito, para não ficar aqueles... Não vai ficar aqueles risquinhos, né? Parece, não, quase não se nota, mas dá para ver. Ó, ficou aqui, não ficou um acabamento. Então, se a gente passar o fio, vai ficar um acabamento perfeito. Vou passar mais uma vez. Dependendo do fio, se você tiver o próprio fio amigurumi, ele é mais grosso, então uma vez dá. Mas aqui, como eu estou usando o cleia duplo, que seria equivalente a um ane também, então ele exige mais passadas. Aqui eu vou descer uma, duas careiras, somente com o fio em linha reta. Ficou dessa forma. Então, já está finalizado. Eu levo para trás, novamente, esse meu fio. Aqui eu vou tirar um só. Outra vez eu acabei tirando dois, né? Vou tirar um, vou fazer um nozinho. E vou... Se você quiser, você pode também fazer os cílios do coelho. Igual a esse que eu fiz nessa parte. Então,
Vamos pegar um fio preto também, essa vez nós vamos deixar ele simples, não duplo. Vou inserir a agulha em qualquer lugar da parte de trás e vou sair aqui bem rente ao olho do coelhinho, na parte da frente, ser bem pertinho. Só deixa eu puxar aqui para ele ficar simples. E aqui eu vou deixar uma sobra de fio na parte de trás para depois nós fazermos o acabamento. Então, eu venho um pouco mais acima e faço o primeiro cílio. Depois eu venho no lado, faço de novo. Vou fazendo 2, 3, como você preferir. Vou fazer mais um. Esse daqui eu fiz quase muito pro lado. Vou fazer mais um, vamos ver se vai ficar legal, senão a gente tira. Tem que ficar bem abaixo do olhinho. Vou fazer mais um também, aqui mais abaixo. Você vai fazendo onde você desejar. O importante é deixar bem perto do olho. Vou fazer mais um aqui no lado. Depois eu levo a minha agulha lá pro outro lado, no outro olho. Faço do outro lado também. Da mesma forma, eu vou fazer os... Puxar mais rente aqui, eu posso até erguer um pouquinho aqui, ó, o meu olho para passar esse fio sair bem embaixo do olhinho. Eu venho aqui com um, volto no mesmo espaço onde eu saí o primeiro. Agora vou um pouquinho mais para o lado. Eu seguro um pouquinho erguidinho o olho. Faço mais o cílio. Saio lá no primeiro espaço. E agora eu vou fazer um aqui na parte de cima. Ó. Vou fazer uns menorzinhos também aqui no meio desses 3 espacinhos. Fazer uns mais pequenininhos. Sempre saindo bem larente ao olho. Ó, ficou dessa forma. Ficou quase até muito rente. Só para dar um detalhezinho no nosso coelho. Depois, então, eu levo o meu fio para trás, eu faço um nozinho, igual que eu fiz nas outras partes, e escondo esse meu fio, corto o excesso e escondo o meu fio. Então, ficou dessa forma. Finalizamos, então, a primeira parte da nossa videoaula do nosso coelhinho. E eu te espero na próxima vídeo, onde nós vamos fazer as orelhas e as patas dianteiras, traseiras e a costura do nosso coelho.